Olá, a gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E nesta edição você confere. Projeto Multiação de 2017 inicia no próximo dia 11 e o TRT estará presente. Quem ganha com isso é o próprio cidadão, que tem acesso à informação, a serviços e todas as atividades que o Multiação fornece. O problema de ter a carteira de trabalho perdida e o que pode ser feito para recuperar todas as informações. Nós temos informações a partir de janeiro de 85, né? Anterior a isso nós temos algumas microfichas, né? Direto de Brasília, veja uma reportagem especial sobre trabalho escravo, uma realidade que ainda precisa ser combatida. E em estúdio, a entrevistada é a presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Velenice de Almeida Lima. A entidade congrega os cartórios de protestos aqui no estado. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso participa de um projeto que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. É o Multiação. Entre os vários serviços gratuitos prestados, o TRT participa informando sobre os processos judiciais, além de ações sobre trabalho seguro e de erradicação do trabalho infantil. E a primeira edição deste ano será agora no sábado, dia 11, no SESI Papa, em Cuiabá. O projeto Multiação, que foi criado em 2013, é realizado pela TV Centro-América, afiliada da TV Globo e do Sistema Fiente, Federação das Indústrias de Mato Grosso. Vários bairros de Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital, foram contemplados com o projeto, que consiste em oferecer diferentes atendimentos gratuitos à população carente durante um dia inteiro. É um evento sério, um evento respeitável e está atendendo a necessidade da comunidade, que a gente sabe que é um absurdo hoje a falta de atendimento que as pessoas têm na área de saúde. E aí começou, a Justiça do Trabalho veio também, entendeu o nosso projeto, está aqui dentro como um parceiro que dá o atendimento para as pessoas que aqui vêm procurar outro serviço. Então, fundamentalmente é isso, vamos doar um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem para quem está precisando. A importância do Tribunal do Trabalho na Multiação é que ele venha esclarecer ao cidadão os seus direitos, suas obrigações, e isso é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento, quais são os seus direitos, quais são suas obrigações, e isso esclarece o cidadão. Pessoa esclarecida não cria confusão. Então o tribunal vem aqui para realmente acabar a confusão que existe nas relações do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso participa ativamente das ações, com informações sobre processos judiciais e outros atendimentos da ouvidoria. O TRT esclarece ainda sobre a importância da prevenção de acidentes e o trabalho seguro e também investe na conscientização do combate ao trabalho infantil. É importante dizer que as parcerias institucionais são fomentadas pelo TRT dentro do planejamento estratégico. Então, essas parcerias são importantes porque quem ganha com isso é o próprio cidadão, que tem acesso à informação, a serviços e todas as atividades que o Multiação fornece. As ações do Programa de Combate à Exploração do Trabalho Infantil é o que mais movimenta o espaço da Justiça do Trabalho no Multiação. Crianças e adolescentes têm a oportunidade de aprender brincando com o game Futuro em Jogo, que retrata esta realidade. E a criançada gosta muito da ideia de ultrapassar os obstáculos que o game apresenta. O estande fica lotado, todos concentrados em vencer o desafio de se afastar dos vícios e abusos e escolher as boas oportunidades, assim como na vida. Eu percebi que no jogo de coisa boa tinha estudar, ajudar a mãe em casa e brincar bastante. Agora as coisas de ruim é droga, bebida, ir pra rua, pegar em arma, tudo de ruim, essas coisas assim. Em 2017 estão programadas 9 edições, de março a dezembro. Mais uma vez, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso estará presente em todas as edições, contribuindo para levar um pouco mais de cidadania a toda a população. Nós conseguimos levar a Justiça do Trabalho à sociedade, aproximar a Justiça do Trabalho da sociedade cuiabana e da Baixada Cuiabana, aqui de Várzea Grande também. Não tem jeito. Perder um documento de identificação gera sempre transtorno. Na maioria das vezes, a segunda via resolve o problema.
Mas há um documento que, se a pessoa perder, pode causar uma dor de cabeça ainda maior. É a carteira de trabalho. Quer saber por quê? Acompanhe na reportagem da Priscila Halber. A carteira de trabalho é o principal documento que comprova a vida laboral do trabalhador. É que ela pode servir de prova para garantir os direitos do profissional em uma eventual necessidade, como na hora de se aposentar, por exemplo. É nesse momento, muitas vezes, que a carteira de trabalho faz a diferença. Informações de contribuições, nós temos informações a partir de janeiro de 85, né? Anterior a isso, nós temos algumas microfichas, né? Que consultando essas microfichas, o INSS fará a inclusão dessas contribuições, né? E temos também as informações, né, de toda a vida laborativa do trabalhador. Genildo perdeu a carteira dele com registros importantes de trabalhos anteriores. Pensando em garantir seu futuro, ele foi ao posto de atendimento do INSS para requerer a segunda via e, com ela, tentar recuperar os dados do seu histórico profissional. Eu vim aqui para comprovar os dados que eu perdi na carteira. Ele faz parte de milhares de brasileiros que, por um motivo ou outro, tiveram sua carteira de trabalho extraviada. Antes de solicitar a segunda via da carteira de trabalho, o profissional pode procurar a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego da sua cidade para tentar localizar o documento. Tanto no posto do INSS quanto na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, é comum encontrar caixinhas como esta, com dezenas de carteiras perdidas à espera do seu dono. Todas são registradas e podem ser localizadas através do sistema intranet. Aí todas essas carteiras que foram extraviadas, nós cadastramos no sistema intranet, CTPS recuperadas. Aí fica cadastrado, então ela pode ser consultada a nível nacional. Qualquer superintendência que ele for, às vezes o trabalhador não é daqui, é do outro estado, mas ele consulta na superintendência lá do outro estado, aí vai aparecer que ela já está aqui de posse na superintendência em Cuiabá. Ele pode está solicitando essa carteira, nós estamos enviando para o local onde ele está residindo. O número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão no ano passado foi o menor em 16 anos. Porém, muitos processos ainda tramitam na Justiça do Trabalho e o combate a essa exploração não pode parar. O trabalho escravo é uma realidade que ainda existe no país. Em 2016, segundo dados do Ministério do Trabalho, 667 pessoas foram resgatadas de locais onde ficavam em lugares insalubres e eram ameaçadas pelos empregadores. Dado preocupante, isso porque desde o ano 2000, o número de trabalhadores tirados da escravidão não era tão baixo. Para chamar atenção sobre a importância de mudar essa realidade no país, o dia 28 de janeiro foi escolhido como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Nessa mesma data, em 2004, 3 auditores fiscais do trabalho e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados enquanto investigavam denúncias de escravidão em Unai, cidade mineira. O caso foi julgado em 2015 e os donos da fazenda investigada por suspeita de trabalho escravo foram condenados por serem os mandantes dos assassinatos em Minas Gerais. E é justamente em Minas Gerais o estado com o maior número de trabalhadores escravos resgatados pelos órgãos do governo. De acordo com o Ministério do Trabalho, foram 141 libertações. Em seguida aparece o Mato Grosso do Sul, com 82 trabalhadores resgatados, e o Pará, com 77. O Código Penal prevê pena de 2 a 8 anos de prisão para quem submete empregados a jornadas excessivas de trabalho em condições degradantes ou com ameaças e retenção de documentos dos trabalhadores. Essa pena pode ser maior se os crimes forem cometidos contra crianças ou adolescentes ou motivados por preconceito racial, étnico ou religioso. Para combater esse tipo de crime, a União divulga uma lista com os nomes de empregadores flagrados com mão de obra análoga à de escravo. A lista suja, como é conhecida, foi criada em 2003. Só que desde maio de 2015, o governo não publica essa lista. Uma decisão liminar da 11ª Vara do Trabalho de Brasília atendeu aos pedidos formulados em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal. Na ação, o MPT apontou que o governo federal vem há 7 meses descumprindo uma portaria interministerial que prevê justamente a atualização e divulgação desta lista. A lista suja das empresas que exploram trabalhadores na condição de escravos,
é algo que é paradigmático no combate ao trabalho escravo. Já foi reconhecido pela Organização Internacional do Trabalho, pela Organização das Nações Unidas. E o Brasil, na verdade, quando ele deixa de publicar a lista suja, quando o governo ele deixa de divulgar o nome dessas empresas, além de todo o prejuízo à sociedade, além de todo o prejuízo aos cidadãos brasileiros, o Brasil ele fica numa situação extremamente delicada perante a comunidade internacional. O Tribunal Superior do Trabalho também tem se preocupado com a questão do combate ao trabalho escravo. Em 2012, o TST aplicou multa de R$5 milhões a uma empresa de agropecuária de Alagoas, pela exploração de obra escrava. Dados do MPT apontavam que 180 trabalhadores eram mantidos em condições desumanas e análogas à escravidão. E em 2015, a terceira turma manteve decisão do TRT da 8ª Região, com sede nos estados do Pará e Amapá, que condenou o dono de uma fazenda no Pará, onde 42 pessoas eram escravizadas. A indenização fixada foi de R$100 mil por dano moral coletivo. E você, gosta de redes sociais? Nós também. Então, acompanhe agora o que rolou em nosso perfil no Facebook com a jornalista Julie Correia. Julie? Oi, Ezequias, a partir de agora você confere as novidades das nossas redes sociais. Como você já sabe, direitos e deveres trabalhistas interessa todo mundo. E é claro que em muitas situações a gente aproveita um meme que está bombando na rede para levar aos internautas alguma informação interessante, né? Como este que compara dois perfis, um clássico, o Raiz, e um com exageros, mais alternativo, o Nutella. O nosso post fala dos estagiários. O Raiz está na empresa para aprender, está ligado com o curso e é comprometido. Já o Nutella está lá só para fazer amigos, buscar o café para a turma e gasta o tempo só nas redes sociais. Como você sabe, o nosso Facebook dá conselhos interessantes, como a importância de um estágio para o futuro profissional. Estudante, instituição e empresa devem estar atentos às normas que regem a relação da lei do estágio. 367 internautas curtiram e o Alê comparou e disse que o nosso tribunal é raiz. Obrigada, Alê! E esse recado que Abraham Lincoln trouxe sobre ser mais produtivo no trabalho. Olha que bacana! Duramente ele chama o povo de sem noção, pois não pensa antes de agir e se lasca de tanto trabalhar. Duro mesmo esse post, né? Mas ele traz um conselho. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado. Muito bom para refletir, você não acha? Foram 274 curtidas. O Gustavo Lima falou que a nossa página é top demais. Que bom que você e outros internautas gostaram, Gustavo. Viu só? Aqui você aprende tudo sobre direitos trabalhistas de uma maneira bem humorada e nunca mais esquece. Você pode curtir a nossa página do TRT Mato Grosso e ficar por dentro de tudo sobre a Justiça do Trabalho. E lembrando que agora você também pode seguir a gente no Instagram, @TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui, semana que vem eu volto. Você aí continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Ezequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargadora Beatriz Teodoro, e a coordenadora do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o GTRIM 23, a juíza Leda Borges, assinaram um termo de renovação da parceria para 2017. Para este ano, além das palestras em canteiros de obra de Cuiabá e Várzea Grande, estão previstos eventos voltados à prevenção e combate aos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Só em 2016, mais de 3.000 trabalhadores participaram das palestras do GT.
A Justiça do Trabalho suspendeu o atendimento em agências de Banco Postal dos Correios em Campo Verde, até que medidas de segurança sejam tomadas. Esta medida serve para proteger empregados e clientes de diversos assaltos em que a agência já foi alvo. Para que os serviços bancários voltem a funcionar, a agência terá que instalar porta giratória com detector de metal, manter 2 vigilantes armados durante o período de funcionamento e modernizar o sistema de câmeras de modo que as gravações sejam realizadas em tempo real e com qualidade suficiente para identificar os usuários e eventuais autores de crimes. O juiz do trabalho Lamartino Oliveira foi convidado para palestrar em um seminário sobre assédio moral no ambiente de trabalho, organizado pelo Sindicato dos Bancários de Mato Grosso, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O evento, realizado com os empregados da Caixa, foi uma determinação da Justiça do Trabalho que condenou a agência de Nova Mutum por assédio moral. Na ação civil pública movida pelo sindicato em agosto de 2015, a Caixa Econômica foi condenada a pagar danos morais coletivos de R$100 mil destinadas a uma instituição filantrópica. A palestra foi filmada e será repassada para todas as agências de Mato Grosso. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas conversa com a presidente do Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Velenice de Almeida Lima. Ela comenta sobre a parceria que a entidade estadual firmou com o TRT para protesto em cartório nas dívidas trabalhistas. A medida visa garantir o pagamento de forma mais rápida desses direitos. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado, mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um convênio recém-assinado pela Justiça do Trabalho e o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil irá agilizar a quitação de débitos existentes em processos trabalhistas. Para explicar como isso ocorrerá, a gente conversa agora com a presidente do Instituto, Velenice Dias. Velenice, obrigada pela sua presença aqui. Antes da gente entrar mesmo no assunto, Velenice, o que é esse instituto? O que ele faz? Ele não são os cartórios, né? Não, é um prazer estar aqui. O Instituto de Protesto ele foi criado com a Constituição Federal lá em 88, o Instituto Nacional, e cada estado tem a sua seccional. O Instituto de Protesto ele foi criado pelos tabeliães de protesto, então ele representa todos os tabeliães de protesto no estado. Ele foi criado para facilitar, para uniformizar, modernizar
os serviços de protesto. E você é a presidente desse instituto? Eu sou a presidente desse instituto, sim. Em Mato Grosso são quantos cartórios? Em Mato Grosso nós temos 79 tabelionatos de protesto, 79 cartórios de protesto. E a gente falou que foi assinado esse convênio, agora recentemente, no início do ano, entre a Justiça do Trabalho e o Instituto, aí agregando todos esses cartórios. Vale para o Estado todo? Todas as varas do trabalho vão poder usar esse instrumento? Sim, todas as varas do trabalho vão poder usar, porque os 79 cartórios de protesto, eles estão integrados ao Instituto. Então, quando uma vara do trabalho precisar mandar um título judicial para protesto, ela vai fazer isso em razão do convênio assinado, ela vai fazer isso por meio do Instituto de Protesto. Ela não precisará, por exemplo, mandar esse título lá para a Colniza ou lá para Guarantã. Então, qualquer tabelionato de protesto será encaminhado para o Instituto que fica aqui em Cuiabá, tudo isso de forma eletrônica. Então é um sistema que a Justiça do Trabalho vai ter acesso. Isso, nós somos o Instituto, nós temos alguns serviços. Dentre eles, nós temos a Central de Remessa de Arquivos, que por meio desse convênio foi disponibilizada para o TRT. Qualquer juiz, com seu certificado digital, encaminhará esse título para protesto. E isso tem algum custo para a Justiça do Trabalho, para essas varas? Não terá nenhum custo. O sistema é disponibilizado, é totalmente gratuito, eletrônico. A qualquer momento o magistrado ele pode acompanhar quantos títulos ele mandou, daqueles que ele mandou, quantos o devedor já foi intimado, ele pode fazer a gestão, o acompanhamento de tudo isso no próprio gabinete dele, na própria sala dele. Belenice, para quem está nos assistindo entender, então um processo trabalhista tem uma dívida que não foi quitada, não foi paga, não se está conseguindo achar bens do devedor, aí encaminha-se para o Instituto e essa dívida fica registrada, é isso? Como é que isso depois se processa? O devedor ele é acionado ou espera-se ele vira para fazer a quitação? Não, nesse momento entra o nosso trabalho, porque esses títulos eles serão encaminhados para os cartórios de protesto. O Instituto é só um facilitador, né, com a sua central eletrônica. Então o tabelião vai receber aquele arquivo, vai intimar o devedor. Olha, tem uma dívida aqui, o credor diz que é tanto e o senhor tem até o dia X para fazer o pagamento, que a lei de protesto diz que são 3 dias após aquele título ser protocolizado, ele deve comparecer ao cartório para fazer o pagamento. Nós vamos receber esses valores e vamos repassar para o TRT. E o que é muito importante e que a gente tem um orgulho de dizer é que o tabelião de protesto, ele envia todos os esforços para intimar o devedor. Vai na casa mais de uma vez, ou manda um seu preposto, ou utiliza o correio, porque a lei faculta. Ele vai gerir qual a melhor forma de localizar e intimar esse devedor. Então, nosso índice de pagamento, em razão disso, porque não há surpresas, você não é surpreendido com aquela dívida, então nosso índice de recebimento é mais de 50% nutrido. E essa parceria, esse convênio, Belenice, ele é uma novidade aqui em Mato Grosso, né, com a Justiça do Trabalho e com os demais estados brasileiros. Agora que eu tenho conhecimento, nós somos o 2º estado a firmar o convênio, né? Então, porque como o Código de Processo Civil ele trouxe expressamente essa permissão, ela já existia. Mas agora que está no Código de Processo Civil, então houve uma divulgação maior e aí começou a se trabalhar essa possibilidade, né? Você falou que Mato Grosso é o 2º. Me parece que é o 2º, Quem sim. mais já fez? Santa Catarina. Então... Santa Catarina acabou de firmar também, não sei se já começou efetivamente, porque aqui nós fomos recebidos e foi tudo muito rápido, né? Aqui na Justiça do Trabalho de Mato Grosso. Foi uma análise de alto nível, foi um entrosamento muito bacana, uma troca de ideias. Então, em pouco tempo, as coisas já começaram realmente a funcionar. Não só firmou o convênio, já estão acontecendo todos os trabalhos, né? E vocês têm ideia, Belenice, de quantos pedidos, de quantas solicitações a Justiça do Trabalho deve encaminhar para vocês? Vocês têm uma ideia de volume de trabalho? Nós não temos, assim, nós só fomos avisados que é um grande volume. Mas assim, não nos foi passado
uma média de quantos títulos seriam encaminhados, mas o Instituto de Protesto ele está preparado para receber um título, 10 mil títulos, 5 mil títulos, porque como é tudo eletronicamente, nós já temos uma experiência nessa área, então estamos à disposição da Justiça do Trabalho para fazer o nosso trabalho da forma que a Justiça do Trabalho nos encaminhar. O convênio foi feito com o Judiciário Trabalhista. Sim. E os demais ramos, já tem esse convênio ou está se pensando? Não, a Justiça Comum, nós estamos começando as tratativas, não tem ainda. Não foi feito convênio ainda com eles. Mas é uma previsão de todo o judiciário passar a utilizar os serviços, essas ferramentas do Instituto. Exatamente, porque nós entendemos que é uma ferramenta muito forte, muito eficiente, eficaz, né? Contribui de fato para o recebimento desses valores. É que no caso do judiciário de uma forma geral, né, Velinice, mas a Justiça do Trabalho, a dificuldade de você ter um processo parado sem o recebimento é que aquilo significa, muitas das vezes, salário, né, comida da família do trabalhador. Né? Exatamente. Isso também nos deixa também orgulhosos, satisfeitos de estar contribuindo com isso. Muito bem colocado. É a comida na mesa do trabalhador. E estatisticamente já está comprovado, dentro desses 3 dias legais, o índice de recebimento é mais que 50%. Então, eu tenho certeza que o reflexo desse convênio vai ser muito positivo na mesa desse trabalhador. Eu queria colocar, então, que o Instituto de Protesto de Mato Grosso está à disposição do Poder Judiciário Trabalhista e de qualquer cidadão que precisar. Se ele tem um cheque que ele não recebeu, uma nota promissória, ele pode procurar o Instituto de Protesto aqui em Cuiabá, que será um prazer atendê-lo. Velinice, obrigada por todas essas informações novamente. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.